refletir sobre a morte de Jesus. E o faremos vendo a morte de Jesus a partir de 4 aspectos, 4 perspectivas, ao mesmo tempo distintas e complementares. E 4 pessoas, num período de 8 minutos cada uma delas, vai partilhar com a gente um dos aspectos desta morte de Jesus. E eu queria convidar você e me convidar a gente absorver com o máximo de atenção que o nosso coração pode nos trazer. Lucas 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. A condenação de Jesus à morte e morte de cruz é fruto de tramas históricas, provenientes de confrontos de práticas opostas. De um lado, aquilo que podemos chamar império, com o Império Romano e os líderes religiosos judeus. E do outro, a prática messiânica de Jesus. A Palestina do século I é uma terra dependente. Os romanos exercem controle sobre a economia, a política, e ainda que respeitassem os aspectos do judaísmo, também exercem controle sobre a religião dos judeus, inclusive nomeando sumos sacerdotes. Os líderes religiosos exercem controle sobre a população com suas justificativas religiosas. Eles definem quem é puro e quem não é. Eles definem quem é aceito por Deus e quem não é. Exploram com seus serviços religiosos. Na prática, a grande parte da população sofre. E quem mais sofre são os pobres, marginalizados e as mulheres. Há no ar uma expectativa messiânica, o surgimento de um líder que liberte Israel do poder romano e proclame o ano do jubileu. O ano do jubileu ele está previsto na lei de Moisés. É um ano de perdão de dívidas, de devolução da terra nessa comunidade agrícola às famílias originais donas da terra. E é exatamente nesse contexto que Jesus chega. Ele anuncia o reino de Deus, o ano do jubileu, e ele inclui a todos. Mais do que isso, ele subverte a ordem estabelecida, afirmando que o reino de Deus está entre os pobres, abraçando literalmente os impuros, rejeitados pelo sacerdócio do templo. Jesus é uma ameaça. O número de seguidores está crescendo. As ações de Jesus desacreditam o sacerdócio do templo, instrumento pelo qual os romanos validam o seu poder sobre o território. Tanto para os romanos como para os líderes religiosos, Jesus deve ser executado. E como é que Jesus percebe tudo isso? Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Ele sente a consequência inevitável da sua prática. Martírio, fruto da sua atuação profética. E ele se entrega por estar comprometido com a sua causa. Jesus é condenado no Sinédrio, um tribunal de fé judaico, por afirmar ser Deus, por blasfêmia. Por essa condenação, ele seria apedrejado.
Mas os líderes religiosos querem mais. E o levam a Pilatos e dizem: achamos esse homem fazendo subversão entre nosso povo, proibindo pagar tributo ao imperador e afirmando ser ele mesmo o Messias, o rei. Para os romanos, a morte de Jesus é a manutenção do império, que para eles é sagrado e mantido pelos deuses. Para os judeus, a morte de Jesus é o cumprimento da lei. Nós temos a lei e, segundo ela, você deve morrer porque você se fez Deus. A acusação e condenação políticas, fruto de tensões econômicas, sociais e religiosas. Por um lado, vemos um profeta que foi martirizado. Mas por outro, vemos que Jesus se entrega. Não como quem se rende, mas como quem assume o peso das consequências de sua vida. Alguém que está profundamente comprometido com os valores que acredita, que não abre mão por nada, que não se negocia. Ele vai até o fim. O credo apostólico nos traz a seguinte afirmação, no meio de tantas outras afirmações teológicas. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Isso nos diz que a morte de Jesus foi histórica. Aconteceu no tempo e na história. E esse fato é comunicado no nosso credo. Ao afirmar que ele padeceu sobre Pôncio Pilatos, afirmamos todos os embates e conflitos políticos e sociais que Jesus viveu e que o levaram à morte. Lembramos que ele foi 100% humano, lidando com as mesmas mazelas que nós, com sistemas que esmagam violentamente ameaças opositoras. Que Jesus estava consciente da realidade que o cercava e, como um profeta, anunciava os equívocos, denunciava os equívocos do seu próprio tempo. O chamado que surge no meio de tudo isso é por uma vida cristã impregnada de realidade. Que não se aliene, que consiga olhar para os jornais e chorar, que instrumentalize nossas mãos e voz, que traga conforto para a alma, sim, mas também um santo desconforto por cada ato de injustiça. Que nos impulsione solidariamente para certas mortes, as mortes certas. Porque a morte de Jesus, ou melhor, a entrega de Jesus provoca em nós a mesma entrega. Que os seus valores estejam impregnados em nós. Paz, justiça, misericórdia, amor. E que resistamos aos valores opostos da ganância, do egoísmo e da busca desenfreada por poder. Amém. Desde a antiguidade, os sistemas religiosos sempre, de alguma maneira, arrumaram um jeito de as pessoas se associarem aos seus deuses. E os sacrifícios, eles sempre estiveram presentes na liturgia das grandes religiões. Conta-se que na Grécia Antiga, depois da invasão e do episódio de Troia, o filho Crises de Apolo foi sequestrado. E Apolo exigiu que os invasores que sequestraram seu filho oferecessem um sacrifício para poderem ter dele o perdão. Ofereceu-se 100 bois e que foram esquartejados, seu couro foi arrancado e os animais foram expostos assim, que era uma forma de que o Deus não consumiria
deus Apolo não consumiria os seus ofensores. E de alguma maneira se poderia caminhar em paz por aquelas terras. Muitos outros relatos de sacrifícios. E no tempo de Jesus, existia um sistema sacerdotal em que, de alguma maneira, apresentava-se diante dos fiéis, dos judeus, uma grande possibilidade de que um povo que se via longe de Deus pudesse se chegar a Ele. Como? O sacerdote pegava a oferenda das pessoas que vinham ao templo e apresentavam, através de sacrifícios, a sua expiação, a expiação pelos pecados do ofertante. Então, quando se dava-se a expiação, dizia-se, o coração de Deus se abriu para ouvir a voz, as orações e olhar novamente para esse pecador arrependido. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer definitivamente, naquele ano, a oferenda pelos pecados de todos os judeus. E uma vez por ano, se abria o véu e entrava-se num lugar onde se dizia que ali era a presença de Deus, e o véu separava Deus dos homens que ficavam no templo, porque Deus não podia conviver com os homens pecadores. O véu tinha esse papel. E só o sumo sacerdote, depois de se purificar totalmente, poderia apresentar-se diante de Deus e oferecer o seu sacrifício pelo seu povo. Conta-se lá, o historiador, que depois de Salomão, o Herodes reconstruiu algumas coisas do templo, e o Santo dos Santos passou a ser majestoso. Disse que tinha 18 metros de altura, para simbolizar quão alto era a estatura de Deus. O véu tinha 12 centímetros de espessura, e era feito de linho retorcido. E chegaram a fazer um teste com os cavalos, de colocar assim cavalos para arrancar. Não arrancava-se, não se rasgava o véu. Qualquer força seria inútil. O véu não se rasgava. Construíram um véu para não se rasgar. Sabe por quê? Porque Deus não poderia se dar a conhecer a qualquer humano, porque o homem não aguentaria tamanho a sua condição de pecador. E nesse contexto, Jesus se apresenta. E nesse contexto, diz Hebreus, que ele se torna o sumo sacerdote. Jesus se faz o próprio sacrifício que se fazia no templo. O sacerdote apresentava um sacrifício para apresentar o ofertante diante de Deus. E Jesus faz o próprio sacrifício diante de Deus. E se oferece a todos aqueles que crescem no seu nome, para que através dele todos se chegassem a Deus. E é por isso que essa expressão que nós lemos hoje, de Marcos 15, que quando Jesus expira, e a expressão é belíssima, o véu se rasga de cima a baixo. Cavalos não conseguiram romper. Força alguma não conseguiu romper o véu do templo. Mas a expressão ali é uma metáfora. O véu se rasga. E o véu é o próprio Cristo. O véu representava o pecado do povo. E Paulo vai dizer, Jesus se fez pecado por nós. Ele se fez o véu. E quando a expressão nos diz, o véu que separava, já não separa mais, isso é o corinho, né? Isso é o cântico. O véu se rasgou de cima a baixo. O que o texto está nos dizendo é que, definitivamente, se os sacrifícios eles precisavam serem feitos de tempos em tempos, para que o homem se apresentasse diante de Deus, com Jesus, definitivamente, nós estamos ligados ao coração de Deus. Eu queria dizer o que isso representa para mim, rapidamente. Quando era adolescente, o meu pai, meu amado pai, tinha ficado um pouco distante de mim e eu dele. E eu senti um desejo enorme de abraçar o meu pai. Vocês sabem que eu gosto de abraçar. Mas eu não abraçava meu pai.
e não beijava meu pai. E sentia um desejo na alma de fazer isso. Isso me consumia, porque eu não conseguia fazer. Fiquei triste porque não conseguia fazer. Ensaiei no espelho, como é que eu vou dizer para o meu pai? E não acontecia nada. Até que num dia lá, eu lembro como se fosse hoje, tinha um degrauzinho assim na cozinha, meu pai chegava e, no ímpeto ali da aproximação, eu falei, pai! E ele olhou para mim, e aí eu corri para perto dele, dei um abraço, dei um beijo, e disse assim, eu te amo. Meu pai, muito tímido, começou a chorar, e eu também, e a gente se beijou, e a partir dali, a gente continuou se beijando e se abraçando, até a sua morte. Por que conta essa história? Eu acho que quando Jesus se entrega por nós, se faz pecado, o véu se rasga, já não existe mais barreira entre nós e Deus, o relacionamento está aberto. Jesus nos concede essa grande oportunidade da gente receber um abraço e um beijo do nosso Pai. Jesus se faz aquele por quem a gente pode seguir. Ele se faz o caminho para o beijo e para o abraço do nosso Pai. Que a gente, ao olhar para esse tempo, a celebrar a nossa Páscoa, a gente se lembre que Jesus abriu uma porta para a gente se relacionar abertamente e amorosamente com o nosso Pai. O meu desejo é que eu e você recebamos esse abraço e esse beijo todos os dias. Não mais precisamos ficar distantes, mas que todos os dias, eu e você, quando olharmos ali para a saidinha da cozinha e vermos o degrau, vermos o nosso Pai, vamos lá, vamos dar um abraço e vamos beijá-lo e receber o seu beijo. Que sejamos beijados e abraçados por Ele. Eu vou ler um texto, vocês não precisam abrir, tá bom? Só peço que registrem, se tiver caneta, enfim, no celular, e depois vocês podem ler com calma, tá bom? Primeiro livro de Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Pessar. Vocês podem repetir essa palavrinha? Pessar. Essa palavrinha hebraica é que dá origem à palavra que conhecemos, que é Páscoa. E em que contexto a Páscoa surge? Deus havia escolhido para si um povo. Esse povo estava cativo, escravizado no Egito. E Deus ouviu os clamores desse povo e decidiu resgatá-los, decidiu libertá-los, salvá-los. E para tal, ele produziu 10 pragas. A 10ª consistia no seguinte: o anjo da morte viria, entraria nas casas e ceifaria a vida do primogênito. Para que isso não ocorresse, era necessário que os da casa imolassem um cordeiro e aspergissem o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas. Sabe por quê? Porque quando o anjo identificasse o sangue do cordeiro na porta, ele iria fazer um pessar, passar por cima, pular. Ora, esse fato histórico
esse fato que se deu no tempo e no espaço, é sombra de uma realidade muito maior. Queridos, o Deus cristão, ao criar os seres humanos, apresentou aos seres humanos o seu caráter santo. E por meio da sua fala, da sua proximidade, apresentou as suas leis. Os primeiros seres humanos vieram sem defeito de fábrica. E eles poderiam, portanto, com base em seus méritos pessoais, usufruir a vida imperdível, eterna. Todavia, deliberadamente, decidiram virar as costas para Deus. E quando assim fizeram, passaram a administrar a realidade da morte. Os primeiros seres humanos eram nossos representantes. E como nossos representantes, nós fomos manchados por sua desobediência. De tal maneira que os que sucedem os primeiros seres humanos nascem manchados pela desobediência. É interessante perceber, logo após a queda, a fala de Deus para com Caim. O teu desejo está contra ti, e cabe a ti dominá-lo. O texto descreve uma ruptura dentro de nós. Nós todos sabemos o que é perceber que parte de nós conhece os desígnios de Deus, deseja sinceramente viver uma vida devota a Deus, e ao mesmo tempo, parte de nós julga que é possível ter prazer na desobediência e que há ganho em viver na rebeldia. Dos altos céus, Deus expressa a sua misericórdia a nós, enviando o seu Filho. E é fantástico, porque Lucas diz que Jesus foi gerado no ventre de Maria. C.S. Lewis faz uma diferença entre dois termos, gerar e criar. Ele diz que criar é um termo que Deus se utiliza ao fazer os primeiros seres humanos, ao nos fazer. Criar é possível a todos nós e, conforme acabei de dizer, e possível ao próprio Deus, pois Ele nos criou, Ele nos fez. E no que consiste? Deus fez o homem. O homem nunca será como Deus, mas ele leva consigo as características de quem o fez. Nós produzimos arte, podemos fazer, por exemplo, uma estátua. Nunca será como o homem, mas leva consigo as características de quem o fez. De tal maneira que a gente pode olhar para algumas obras e dizer, essa obra é de Van Gogh, essa obra é de Rembrandt e assim por diante. Todavia, gerar só é possível em filhos da mesma espécie. Homem gera homem, cachorro gera cachorro, Deus gera Deus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E, portanto, ele nasce na mesma condição dos primeiros seres humanos. Ele nasce sem mancha, imaculado. Faz-se homem e com os homens anda na história. E a fim de remir, de resgatar, de libertar, de livrar-nos da escravidão, ele para na cruz do Calvário e canaliza a justa ira de Deus para si mesmo. E quando finalmente era chegado o momento da sua partida, ele diz, está consumado. Tetelestai. Essa era uma palavra usada no mercado de escravos. O escravo podia pagar o preço da sua soltura. E quando assim ele fazia, ele recebia um selo. Tetelestai, está pago. Quando Cristo na cruz do Calvário diz,
tetelestai, ele está dizendo que eu e vocês fomos comprados com o sangue do Cordeiro Imaculado. Não há mais culpa sobre mim ou sobre você. Não estamos apoiados nos nossos méritos, mas nos méritos do Cordeiro Pascual. A Ele toda glória, toda honra e todo louvor. Vimos com o bispo o aspecto político da morte de Jesus. Davi nos revelou o aspecto relacional, o Jesus morto por um sistema político-econômico. É o Jesus que rompe o véu e nos conecta definitivamente com Deus. O Tiago nos chama para esse aspecto substitutivo da morte, que resgata em nós o Adão que se perdeu. Eu queria falar sobre o aspecto físico da morte de Jesus. Da dor física que lhe foi imputada na sua morte. O processo da sua morte foi deveras doloroso. A cruz foi o ápice de um dos mais doloridos e torturantes processos a que um corpo humano foi submetido. Se nós recontarmos e repassarmos os eventos que vieram para a história com o título de Via Crucis, é uma via da cruz, uma via dolorosa. Na quinta, ele senta com seus discípulos para ceiar. Depois vai para o Getsemane. E a partir daquele momento, quando é preso, o seu processo de dor física começa de uma maneira absurdamente intensa. Ele recebe chicotadas na casa dos oficiais. Depois, ele é convidado a carregar a sua própria cruz. E a cruz era um instrumento que não era leve de carregar. No trajeto lhe é posta uma coroa de espinhos, uma alusão irônica às pretensões que os seus discípulos tinham, dizendo, ele é o rei dos judeus. E era como se o sistema religioso unido ao sistema político, ao colocar uma coroa de espinhos, pudesse dizer a ele que o verdadeiro rei não era ele. A coroa entra na sua testa, deixando o sangue derramar. A cruz é colocada no chão e suas mãos e os seus braços são literalmente, notadamente as suas mãos com as cartilhagens estilhaçadas com o peso de 2 pregos enormes. E se eu e você tivéssemos a oportunidade de levantar as mãos, ambas as mãos, e ficássemos assim por mais de 20 minutos, eu e você iríamos sentir a dor física de tentar manter os nossos braços assim. E Jesus estava preso à cruz pelos pregos, sua cabeça certamente ia e voltava. Lembrem-se, em todas as fotografias que vocês veem em todos os quadros, os joelhos estão assim. E você sabe por que os joelhos ficam assim? Porque para aguentar o processo físico, o crucificado, vez por outra, fazia isso. E se você quisesse adiantar por uma questão de misericórdia a sua morte, que os seus joelhos fossem quebrados, porque esse movimento, de alguma maneira, prolongava a sua dor e, paradoxalmente, prolongava a sua vida. Quebrados os joelhos, você não podia fazer mais este movimento e o próprio peso do seu corpo aceleraria a sua morte. Jesus, então, sofre esta indescritível dor.
E se considerados os relatos, isso acontece de 9 da manhã até as 3 da tarde. Jesus foi um torturado político. Jesus foi o cordeiro que foi imolado. E tudo aquilo que a gente ouviu aqui, Jesus viveu no próprio corpo. A minha pergunta é: que Deus é este? Que opta por entrar na história, assumir um corpo e ter dor e conhecer a dor que só nós seres humanos poderíamos conhecer, porque só quem tem corpo pode sentir a dor que o corpo provoca. A dor psicológica, Deus certamente já a conhecia. A dor da tristeza, mas as dores que são inerentes ao nosso corpo, só quem tem corpo. Que coisa fabulosa. Deus vem, assume o corpo, porque não tem como ser um ser histórico se você não tem corpo. Se eu e você não tivermos, se nós não tivermos ou não tivéssemos corpo, nós não poderíamos ser considerados seres históricos, nós não entraríamos na história. Deus assumiu o corpo humano e no corpo ele sentiu todas as dores. A morte de Jesus foi profundamente dolorida, porque foi uma morte onde o corpo sofreu. Um teólogo da patrística, e eu faço questão de usar o termo enigmático, a pergunta é: o que é patrística? Nada mais, nada menos do que um período que dura depois da morte de Jesus, ali, início do século I até o século IV. São os pais da igreja e os pais de tudo aquilo que a gente pensa hoje. Um teólogo daquela época iria trazer para mim uma frase que, para mim não, para toda a humanidade, mas que quando eu encontrei em contato com ela, eu precisei entendê-la depois de digeri-la. O teólogo dizia: Deus só podia redimir aquilo que ele assumiu. O que ele quis dizer com isso? Que tudo aquilo que Deus quis redimir, Deus não redimiu de longe. Assumir aqui significa encarnar. Então, se ele quis nos redimir da morte, ele assumiu a morte. Se ele quis nos redimir da dor, ele assumiu a dor. Se ele quis redimir o nosso corpo, ele assumiu o nosso corpo. Paulo iria nos dar uma notícia gloriosa. Haverá um dia quando os nossos corpos ressuscitarão. E esquece dia numa perspectiva cronológica. Só lembra que a morte, na perspectiva bíblica, não é a ruptura entre corpo e espírito. Nós estaremos na presença do Pai com o nosso corpo. Corpo dolorido, que foi redimido. E será glorificado. Porque como seres inteiros, nós seremos e estaremos para todo sempre, vivendo na presença de Deus, porque Ele morreu. E a sua morte é política, é redentiva, é relacional e ela é redentoramente dolorida. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Feche os teus olhos por um instante. Será que a gente podia ficar em pé, só um instantinho, dar as mãos uns aos outros? Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória está posta em toda a terra. Ele morreu
Ele assumiu a dor, ele morreu. Mas que morte, que morte, que morte. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Queria chamar o Tiago e o bispo aqui à frente e a gente vai... eu queria que a gente pudesse colocar as nossas mãos na direção de cada um de vocês e do nosso próprio coração. Quanta coisa rica a gente ouviu nessa noite sobre a morte de Jesus. Querido e querida, que a gente nunca esqueça na nossa vida que nós não fomos resgatados por prata, ouro. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue daquele que morreu por nós. Que a gente jamais esqueça no nosso coração de que ele morreu no tempo e na história. E ele morreu num contexto de um império violento, corrupto, e que os valores encarnados na sua morte, da paz, da justiça, do reino aqui e agora, sejam valores que nos movam todos os dias. Meu querido e minha querida, não deixe que ninguém, absolutamente ninguém, roube de você o fato de que o véu se rasgou e você pode abraçar o Pai e dizer: eu te amo. Sabe, as suas dores psicológicas, corporais, as dores da tua existência, foram todas elas assumidas por Deus. Não um Deus que criou o mundo e ficou de fora, mas um Deus que está presente nos dramas, nos dramas
e nas tramas do nosso cotidiano. Esse Deus que, para redimir, Ele assume primeiro. Que nada nem de que pela morte de Jesus, a verdadeira humanidade nos é trazida de volta. O seu sangue nos cobre de toda iniquidade e faz de nós, homens e mulheres, habitados pelo Espírito Santo de Deus, gerando de novo em nós aquele que morreu, mas deixou a cruz vazia. Que seja assim, para a glória do Senhor. Amém, amém, amém. Eu fiquei pensando que na quinta a gente tomou a ceia, hoje a gente refletiu sobre a morte, amanhã Jesus ficou no túmulo e tudo fez silêncio. É verdade que o nosso silêncio será com um dia de sol amanhã, porque essa lua que está fazendo aí fora está maravilhosa. Amanhã a gente não se encontra, mas no domingo de manhã, nós nos encontramos aqui com o café da manhã, às 9 da manhã. O Célio falou que se você não é uma pessoa das mais hábeis na cozinha, tem um hortifruti aqui na frente. Ele apenas disse que se você for trazer queijo, presunto ou coisa do gênero, que você traga já em fatias. E, por favor, não são fatias quaisquer, tem um milímetro que você tem que cortar. Pergunta a ele, que ele vai te dizer. 9 horas da manhã, a gente chega, toma o café juntos, e é um café comunitário. É vir para tomar juntos esse café. E 9 a gente vai se preparando, tal. 10h30 a gente tem o nosso culto da ressurreição. Porque nós somos um povo que toma a ceia na quinta-feira, que chora na sexta por causa da morte, que silencia no sábado, mas no domingo a gente tem um brado dizendo, Ele ressuscitou, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Tá bom? Um abraço, a gente se encontra por aí amanhã, e quem sabe no domingo de manhã certamente. Maravilhoso é estar em tua presença.